Outro ponto que nós devemos trazer, né, a lume, trazer aqui nesse questionamento, é que o artigo 43 do Regimento Interno do STF não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não foi recepcionado, portanto, ele não pode ser levado em consideração, porque nós temos o artigo 129 da Constituição Federal, que nos traz quais são as atribuições do Ministério Público, e o Ministério Público é quem tem a atribuição de acusar. Nós vivemos num sistema acusatório, e esse sistema acusatório não pode haver a própria vítima, ela investigando e depois ela própria julgando. Isso seria um juízo de exceção. Tiraria dele a própria imparcialidade no seu julgamento, porque ele é própria vítima nesse caso. Gostaria aqui de trazer para você e ler para você o que o ministro Marco Aurélio, vencido no voto plenário sobre esse inquérito das fake news, ele disse: o inquérito é natimorto, do fim do mundo, sem limites, pedindo ainda fulminação do inquérito. Ou seja, nós temos um ministro do STF que ele trouxe tudo aquilo que o nosso ordenamento jurídico já trazia, e ele trouxe e pediu a fulminação, ele pediu que fosse fulminado esse tal inquérito. Porém, 10 ministros do STF julgaram para a continuidade desse inquérito. Ilegal. Outro ponto que esse inquérito fere a Constituição é no princípio da legalidade. Não há elementos do fato típico, né, da tipicidade disso, que é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ou seja, não existe a tipicidade nesse caso, portanto, não há crime. Se não há crime, não há lei que o defina, então não existe a punibilidade, não há a possibilidade de serem punidos as pessoas que cometeram um crime inexistente. Lembrando aqui, né, que os elementos da tipicidade são fato típico, ilícito e culpabilidade, culpável. Então, nesse caso, nós não temos nada disso, ou seja, nós temos um inquérito em que as pessoas estão sendo investigadas por um crime inexistente. Outra ilegalidade dos ministros do STF. Nós temos ainda nesse inquérito um vício formal, porque o STF ele só pode julgar, a não ser em casos de recurso que venha ferir a própria Constituição, que os julgamentos venham trazer algum tipo de mancha à Constituição, que o STF julga casos semelhantes. Porém, nesse caso, o STF ele deveria julgar pessoas com prerrogativa de foro. No caso, o STF está pegando qualquer pessoa. Está pegando tanto pessoas comuns, pessoas físicas, está pegando legislativo, está pegando várias outras pessoas sem que isso fosse julgado nas primeiras instâncias. Ou seja, não está observando o duplo grau de jurisdição, que é um princípio constitucional. E nesse caso, há outra ilegalidade nesse caso. O STF ele se mantém como o que deveria ser o guardião da Constituição Federal, mas mostra-se que não está guardando a Constituição Federal, mas sim utilizando a máxima de Maquiavel, onde o mesmo diz que aos amigos os privilégios, aos inimigos a lei. Outro ponto que tem que ser observado é que o STF, através dos seus 11 ministros, dos seus 10 ministros, aliás, ele abre um precedente perigosíssimo, pois com esse precedente, qualquer tipo de manifestação de pensamento, manifestação de opinião, pode ser em qualquer momento motivo de processos, motivo de perseguição. E nesse caso, o STF ele abre uma possibilidade de caça às bruxas, às pessoas que são opositores tanto do legislativo, do executivo ou do judiciário.
Nós temos aqui a configuração, a instituição da onipresença do judiciário, pelo menos em tese neste momento, a onipresença do judiciário, e abre-se um precedente para que haja uma onipresença dos outros poderes. Ou seja, nós vamos ter em sede de redes sociais a onipresença do judiciário, nós teremos também a onipresença do executivo, em que o mesmo vai pedir a investigação, o mesmo vai ser o instaurador do inquérito e o mesmo vai pedir, apesar dele não ter essa função típica de julgar, mas ele vai pedir para que pessoas ligadas a ele façam esse julgamento. Nós temos, no caso, o legislativo, que tanto é cobrado pelos seus eleitores, a possibilidade, por conta desse precedente, de eles serem também onipresentes digitais. Ou seja, pessoas que, se forem cobradas mais contundentemente, que se forem cobradas de forma mais ríspida, mais forte, elas vão trazer também esse precedente para elas. E isso é perigosíssimo no nosso país. Nós vivemos uma democracia e nós estamos à beira de viver um regime autoritário no nosso país, onde as funções típicas dos poderes passam a ser atípicas e as atípicas passam a ser típicas.